Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise de A Guerra dos Tronos. Sabe, se você sempre quis mergulhar nesse universo, mas talvez tenha ficado um pouco perdido com tantos nomes, tantas famílias, bom, você chegou ao lugar certo. A gente vai desvendar o primeiro livro passo a passo, sem estragar nenhuma surpresa. Então, se prepare, porque estamos prestes a entrar num mundo onde a honra é uma faca de dois gumes, e cada escolha pode ser a última. Quando se joga o jogo dos tronos, ou se vence ou se morre. Essa frase, dita pela Cersei Lannister, é basicamente o grande aviso sobre o mundo de Westeros. Não é uma metáfora não, esqueça qualquer briga política que a gente costuma ver. Lá não existe medalha de prata. Cada passo, cada aliança, cada sussurro é literalmente uma questão de vida ou morte. Bom, a nossa história começa lá no norte. Imagina um lugar frio, selvagem, a última fronteira dos Sete Reinos. É lá que a gente encontra a Casa Stark, que governa com base num código de honra muito, mas muito forte. O lema deles já diz tudo. O inverno está chegando. E olha, isso não é só sobre o tempo ficar frio. É um aviso. Porque a verdadeira ameaça não é a neve. É algo muito mais antigo, sombrio, que está se mexendo do outro lado da gigantesca muralha de gelo. E no centro desse norte todo, a gente conhece a família Stark. O patriarca é o Lord Eddard, ou Ned. Um cara super honrado, talvez o pilar moral da história toda. Aí temos os filhos, o Robb, o mais velho, o herdeiro com o peso do mundo nos ombros, a Sansa, que vive sonhando com contos de fadas, e a Arya, que é o completo oposto, ela quer mais a saber de espada. Tem também o pequeno Bran, que adora escalar, o caçula, Rickon, e tem o Jon Snow, o filho bastardo do Ned. Ele tá ali, faz parte da família, mas ao mesmo tempo não faz. É uma sombra constante, um lembrete de um passado misterioso do pai. Logo no comecinho, acontece uma coisa bem simbólica. Depois de uma tarefa, digamos, sombria, os filhos de Ned encontram 6 filhotes de lobo gigante na neve. O lobo gigante é o símbolo da casa Stark. Então, imagina a cena. Parecia um sinal, sabe? Um lobo para cada filho Stark. Só que é o Jon, o que não conta, que acha o 6º filhote. Um lobinho branco, albino, que estava meio afastado dos outros, um excluído, assim como ele. O nome que ele dá? Fantasma. A conexão é instantânea. Essa relativa paz de Winterfell, claro, não dura muito. A rotina é quebrada com a chegada de ninguém menos que o rei Robert Baratheon. E pro Ned, isso é um choque de realidade. Na memória dele, o Robert era o amigo de juventude, um guerreiro forte, quase uma lenda. Mas o cara que desce da carruagem é um homem gordo que bebe demais e está visivelmente cansado de ser rei. É o primeiro grande sinal para Ned de que o mundo lá fora, ao sul, mudou. E talvez para pior. E pode apostar que essa visita do rei não é só para matar a saudade, não. É aqui que o tabuleiro começa a se mover de verdade. Uma oferta que não dá para recusar. Uma carta que chega em segredo falando de assassinato e uma queda terrível que vai mudar o destino de todo mundo. Então vamos lá, 3 coisas acontecem quase ao mesmo tempo e definem tudo. Primeiro, o rei Robert oferece a Ned o cargo de Mão do Rei. Pensa no conselheiro principal, o segundo homem mais poderoso do reino. Segundo, a esposa do Ned, Catelyn, recebe uma carta secreta da irmã dela. A mensagem é uma bomba. Ela acusa a rainha Cersei e a família dela, os Lannisters, de terem matado a mão anterior. Diante disso, o Ned, movido pela honra, toma a decisão que vai selar o destino de todos. Ele aceita. Ele vai para o sul e entra de cabeça no ninho de cobras que é a corte. Enquanto os adultos estão nesse jogo de poder, o pequeno Bran está fazendo o que mais gosta: escalar as torres de Winterfell. Só que numa dessas escaladas, a curiosidade dele o leva a ver o que ninguém deveria ver. Ele flagra a rainha Cersei com o irmão gêmeo dela, Jaime. O Bran mal tem tempo de entender o que está acontecendo, o Jaime simplesmente o empurra da janela da torre e antes de soltá-lo, ele diz uma frase que arrepia: "As coisas que eu faço por amor." Naquele exato momento, a inocência do Bran acaba, e a guerra, que antes era de sussurros, ganha sua primeira vítima. A partir daí, a família Stark se despedaça. Cada um vai para um lado. O Ned leva as filhas, Sansa e Arya, com ele para a capital, Porto Real. E eles logo descobrem que a capital não tem nada de conto de fadas. É um lugar perigoso, um labirinto de intrigas e mentiras. E num lugar como esse, a honra de um homem como Ned, bom, ela não serve de escudo. Ela vira um alvo. A situação então fica assim. A família está espalhada. O Jon Snow, buscando um lugar para ele no mundo, vai para a muralha se juntar à patrulha da noite.
A Catelyn, depois de uma tentativa de assassinato contra o Bran, que sobreviveu à queda mas está em coma, viaja em segredo para Porto Real. O Ned, a Sansa e a Arya já estão na corte. E lá em Winterfell, o Robb tem que assumir o posto de senhor do castelo, enquanto o irmão mais novo luta pela vida. O destino de cada um deles agora segue um caminho bem diferente. Chegando em Porto Real, Catelyn encontra um amigo de infância, um homem chamado Peter Baelish, mais conhecido como Mindinho. À primeira vista, ele parece querer ajudar. Ele conta para ela que a adaga usada para tentar matar o Bran pertencia a Tyrion Lannister, o irmão anão da rainha. Essa informação é como jogar gasolina no fogo. Mas com o Mindinho, nunca é tão simples. A grande questão é, será que ele está dizendo a verdade ou só está manipulando todo mundo para se dar bem? E as duas filhas do Ned que foram para a capital não podiam ser mais diferentes. A Sansa vive num mundo de fantasia. Para ela, Porto Real é o cenário das canções, com torneios, príncipes e vestidos bonitos. Já a Arya enxerga a realidade por trás disso tudo. Ela vê a sujeira, a falsidade. Então, enquanto a Sansa tem aulas de etiqueta, a Arya consegue um professor de esgrima. As duas irmãs, de jeitos bem diferentes, estão se preparando para o que vem por aí. Bom, e toda essa tensão, essa troca de acusações e segredos, uma hora a panela de pressão ia explodir. O tempo dos sussurros e das intrigas está chegando ao fim. Um ato impulsivo numa estrada e uma traição bem no centro do poder vão ser o estopim para a guerra aberta. E o estopim vem de um encontro ao acaso. Na volta para casa, Catelyn Stark cruza o caminho de Tyrion Lannister numa estalagem. Com a informação do Mindinho na cabeça e cega pela dor de uma mãe, ela age por impulso. Ela convoca os homens que estão ali e prende o Tyrion. Para Catelyn, é justiça. Para o Tyrion, é um sequestro. Mas para o reino inteiro, é uma declaração de guerra. Porque o pai do Tyrion, o poderoso Tywin Lannister, não é do tipo que perdoa uma ofensa dessas. Levado prisioneiro, Tyrion usa a única arma que ele tem, a inteligência. Ele exige um julgamento por combate, ou seja, os deuses decidem quem está certo através de uma luta até a morte. De um lado, temos o cavaleiro da casa, todo paramentado, representando a honra. Do outro, defendendo Tyrion, um mercenário chamado Bronn, que não tá nem aí pra honra, ele só quer sobreviver. E o Bronn vence. A vitória dele é um choque. É um sinal de que talvez, nesse novo mundo, a astúcia valha mais que as velhas regras de cavalaria. Enquanto isso, em Porto Real, o Ned finalmente descobre o grande segredo. Os filhos do rei Robert não são filhos dele, são filhos da rainha Cersei com o próprio irmão, Jaime. O rei sofre um acidente de caça e no leito de morte, Ned tem a faca e o queijo na mão. Só que a honra dele fala mais alto. Em vez de tomar o poder à força, ele faz algo impensável. Ele confronta Cersei e dá a ela a chance de fugir com os filhos. Um erro fatal. Essa honra do Ned acaba sendo a ruína dele. Ele combina com o Mindinho para ter o apoio da guarda da cidade. Só que na hora H, quando Ned está na sala do trono, a guarda se vira contra ele. O Mindinho, aquele que parecia um aliado, saca uma adaga, coloca na garganta do Ned e diz: "Eu bem te avisei para não confiar em mim." O jogo vira completamente. Ned Stark, o Guardião do Norte, agora é um traidor e prisioneiro. A prisão de Ned Stark é a faísca que faltava para incendiar o reino de vez. No oeste, a guerra explode. Novos reis são coroados no campo de batalha. Mas a gente precisa olhar também para longe, do outro lado do mar, onde uma rainha exilada, no fundo do poço, está prestes a encontrar um poder antigo, que renasce do fogo e do sangue. O cenário muda muito rápido. Em Porto Real, o sádico Joffrey, filho da Cersei, é coroado rei. No norte, como resposta, Robb Stark marcha para a guerra e é aclamado pelos seus homens como o Rei no Norte. Mas lá no leste, a história é outra. O irmão da Daenerys, Viserys, é coroado com ouro derretido. E o próprio Khal Drogo morre por causa de um ferimento. Daenerys perde tudo e fica completamente à deriva. Na prisão, oferecem um acordo para o Ned. Se ele confessar publicamente que foi um traidor, sua vida será poupada. Pensando em proteger as filhas, ele aceita a humilhação. Ele sobe no palanque, engole o orgulho e mente. Mas o rei Joffrey, num ato de puro sadismo, ignora o acordo, ignora a própria mãe e, para choque de todo mundo, ele ordena a execução de Ned Stark. Ali, qualquer esperança de paz morre com ele. A morte do Ned não foi o fim da guerra. Foi o começo de verdade. Agora, não tem mais volta. As peças estão todas no tabuleiro, os exércitos marcham. Aquela frase dos Stark,
O inverno está a chegar? Pois é, deixou de ser um aviso. Virou realidade. E aquela família que a gente conheceu unida em Winterfell, agora está completamente despedaçada. Robb é um rei em plena guerra. Sansa é uma refém na corte que matou o pai dela. Arya conseguiu fugir, mas está perdida e sozinha. Bran é o senhor de Winterfell, mas está aleijado. E Jon está marchando para as terras desconhecidas para lá da muralha. A Alcateia se separou. Agora é cada um por si. Agora vamos voltar para o outro lado do mundo, para Daenerys Targaryen. Ela perdeu absolutamente tudo. A única coisa que ela tem são os poucos seguidores leais e 3 ovos de dragão que todo mundo acredita que são só pedras. Num ato que mistura luto e desespero, ela manda construir uma pira funerária gigante, coloca os ovos junto ao corpo do marido e caminha direto para o meio do fogo. Quando o fogo se apaga e o dia amanhece, acontece o impossível. Das cinzas, Daenerys Targaryen ressurge viva, sem um único arranhão, e com 3 pequenos dragões agarrados nela. Os primeiros dragões a nascer em centenas de anos. A magia que todos pensavam que tinha morrido está de volta. Uma nova jogadora, talvez a mais poderosa de todas, acabou de entrar na disputa pelo trono. E a gente termina o primeiro livro com essa imagem e uma pergunta no ar. Como o fogo desses dragões vai mudar o jogo, num mundo que já está mergulhado em gelo e guerra?